Obrigado, Tati. Queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Tatiana, parceira, Gelson, encontrar com eles aqui. Vão me pedir para falar sobre novas evidências, né? A gente tem a era pré-dor, que é aquela era pré-histórica, né? Que a gente sofria muito com varfarina e heparina, e depois, com a chegada do dor, que tudo mudou. Esses são meus conflitos de interesse. Bem, a gente, quando fala de trombose e câncer, a chegada dos anticoagulantes ela permitiu melhoria de qualidade de vida para o paciente, aumento de sobrevida, redução de mortalidade, de morbidade e redução de custo também. Isso é muito importante. A gente sabe que a trombose, na verdade, ela é a segunda causa de morte pela população oncológica. O paciente chega muitas vezes na emergência, com dispneia e tudo, um paciente que tem uma doença metastática, está no estadio avançado, vai a óbito e vem como diagnóstico de morte, né? Progressão de doença. E, na maioria das vezes, o que a gente vê é esse paciente está embolizando, né? Ele faz uma embolia maciça, e você não faz esse diagnóstico, a gente não está muito atento para isso. A trombose ela vai impactar também no tratamento, porque muitas vezes você vai ter que postergar a cirurgia, postergar a quimioterapia, manter esse paciente internado, aumentando aí o custo, né, e o sofrimento desse paciente. E aí a gente vem com os DOACs que surgiram para mudar todo esse cenário. Essa imagem aqui já foi colocada, eu vi na apresentação anterior, mas quando a gente vai anticoagular o paciente, primeiro ele é único. Cada um só tem ele, é um CPF só, tem uma carga genética única. Tá? Ele tem as condições dele, as características próprias dele, a idade, as características genéticas, as comorbidades. Ou ele tem insuficiência cardíaca, ou ele é obeso, ele tem história prévia de trombofilia, de insuficiência venosa, enfim. Ele tem a história dele que ele carrega para a consulta com você. Ele tem um tipo de câncer, o estadio do câncer, se é doença metastática ou não. Quanto mais doença esse paciente tiver, maior é o risco trombótico que esse paciente vai apresentar. Alguns tumores vão ser mais trombogênicos que outros. Então, a gente tem cérebro, tem pulmão, tem ovário, estômago, pâncreas. Então, esses tumores eles têm uma tendência maior à trombose. A trombose desse paciente é uma trombose mais extensa, que pega muitas vezes sítios atípicos também. Ela é aderida à parede vascular, então a gente pega a trombose em vários sítios, cava, ilíacas, extensas ilíacas, porta, cerebral, entendeu? Então a gente tem que ficar atento a isso. E também qual o momento do tratamento que esse paciente se encontra. Às vezes, o evento tromboembólico é o primeiro sinal de neoplasia. Esse paciente apresenta um evento trombótico qualquer, espontâneo, e quando você vai ver, meses depois, ele aparece com um diagnóstico de câncer. E ainda a gente tem que considerar em qual momento do tratamento, se ele vai para a cirurgia, se ele está em quimioterapia, se ele colocou catéter venoso central, imunoterapia, enfim, qual o momento, que faltou radioterapia também, que esse paciente se encontra. Alguns pacientes com uma massa tumoral, aqueles tumores sólidos, uma massa tumoral muito grande, que ele faz aquela lise celular, ele joga uma quantidade enorme de micropartículas, né, de cininas, de substâncias procoagulantes, perselectina. Todas essas substâncias ela aumentam a adesão, né, a viscosidade sanguínea, aumentando o risco tromboembólico desse paciente. Tá? E aí você tem, quando a gente fala nisso em tríade de Virchow, você vai pensar assim, esse paciente tem hipercoagulabilidade por esses fatores. Tá? Ele tem estase, que muitas vezes ele vai ter massa, né, tumoral, que vai impedir o fluxo sanguíneo perfeito, né, o retorno venoso dos vasos e tudo, então faz a estase por compressão extrínseca. E aí eu ainda tenho a lesão endotelial vascular, quer seja por invasão, né, tumoral, pode ser pelos catéteres que a gente coloca e pelo próprio quimioterápico, que ele é altamente agressivo e inflama. Esse paciente está altamente inflamado. A gente tem que levar isso em consideração também. Aí a gente pode extrapolar, inclusive, para um quadro anginoso e tudo, porque esse paciente é um paciente de alto risco cardiovascular e oncológico. Aí eu fui procurar o que tem de novo, né, para a gente conseguir falar. Tumores cerebrais.
ou metastático, ou ainda o primário de cérebro, os gliomas, os glioblastomas, eles são altamente trombogênicos. E sempre havia aquela coisa assim, eu vou anticoagular, ele vai fazer hemorragia intracraniana, isso leva à morte, o que vai fazer? E alguns estudos pequenos, tem umas publicações até mais recentes, que recomendam que a gente use aqui o DOAC, porque ele é superior à heparina de baixo peso molecular. E dentre os DOACs com maior segurança, a gente vai ter a apixabana. Tá? Então, a apixabana, a gente vai falar um pouco mais à frente dela do que tem de novo, de estudos que surgiram, ela parece ter um perfil de segurança maior para num contexto de hemorragia. Quando a gente fala em DOACs, um paciente oncológico, eu vou falar de 3 DOACs, os anti-10A. Apixabana, edoxabana e rivaroxabana. Tá? Dabigatran, ela não entra nos estudos, ela não tem estudo para paciente oncológico, e o risco dela é muito grande também. Nos tumores hematológicos, o que a gente tem que considerar? Tá? A gente vai seguir os guidelines que tem recente e sempre eles têm alguns tumores, né, os linfomas, pela própria lise tumoral, aquele paciente tem muita celularidade, tudo, vai fazer muita lise tumoral, ele é altamente trombogênico, mas esse paciente ele tem anemia e muitas vezes ele tem plaquetopenia. Então, na hora da gente anticoagular, a gente vai ter que considerar o nível de plaqueta que esse paciente está. Tá? E muitas vezes a gente vai optar por heparina de baixo peso molecular. Tá? Diferente do que a gente vê na cardiologia clínica, para liberar risco cirúrgico e tudo, num paciente que eu tenho até 50 mil plaquetas, esse paciente eu posso anticoagular ele plenamente. Tá, beleza? Não tem problema nenhum. A gente vai monitorar, porque é um paciente muito instável, né? É muito dinâmico, a gente tem que estar sempre acompanhando. Ele tem aquele período de nadir, que é o período logo pós-quimioterapia, que despenca tudo, ele vai lá embaixo, ele fica aplasiado, ele tem plaquetopenia, ele tem anemia, ele tem leucopenia, tá? E depois tem a fase de ascensão. Então, a gente tem que monitorar esse paciente. Quando o paciente tem uma faixa de plaquetas, uma contagem de plaquetas que está entre 25 mil e 50 mil, nesse caso, eu tenho duas alternativas. Ou eu reduzo a metade a dose da heparina de baixo peso molecular, que a gente calcula por quilo, né? Ou eu transfundo plaqueta. Com transfundir plaqueta, você vai fazer uma transfusão de hemoderivaado. O custo é maior, o risco é maior e tudo. Habitualmente, o que a gente faz é reduzir a dose da heparina de baixo peso molecular, sempre monitorando esse paciente. Se ele tem abaixo de 25 mil, aí eu suspendo. Aí você fala assim, mas Marcos, por que eu tenho que anticoagular esse paciente, né, que está plaquetopênico? Ele não vai trombosar. Não, pelo contrário, ele trombose, na verdade, existe como um mecanismo, dá um start, que ele fica altamente trombogênico, ele faz a agregação plaquetária e vai lá e forma aquele coágulo, forma aquele trombo. Então, a gente tem que manter isso sempre numa linha mais, vamos dizer assim, de segurança. Tá? A trombose venosa, a TVP, a TEP, muitas vezes o paciente não tem chance nem de ser tratado. Quando você tem um paciente com hemorragia, geralmente elas não são hemorragias maiores, se você estratifica bem esse paciente, então, nesse caso, você tem tempo para tentar reverter isso, para considerar essa reversão da anticoagulação. Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente. Tá? Quando a gente fala agora dos tumores gastrointestinais, esse é um grande terror, né? Tem estudos mostrando que o DOAC sangra mais, e aí você tem um paciente, ele foi gastrectomizado, ele já tirou o câncer. Então, tem que escolher o DOAC que vai ter melhor absorção, porque ele não tem estômago mais. Tá? A edoxabana vai ter um efeito melhor, e a apixabana também, menos que a rivaroxabana. Se ele tem um tumor sangrante atípico, que ainda não foi, vamos dizer assim, mexido, que está ali, aquele tumor, você faz o diagnóstico, ele tem uma massa sangrante no tubo digestivo, o que a gente faz? Ele tem uma trombose extensa, isso pode acontecer, você vai anticoagular como dá, não como pode. O que é isso? Quando a gente anticoagula, eu posso fazer, se não for TEP, uma dose de 1,5 miligrama por quilo, uma vez ao dia, ou 1 miligrama por quilo 2 vezes ao dia. Tá? Essa é a dose padrão que a gente faz para pacientes, para ser anticoagulados pacientes com heparina de baixo peso molecular.
nem sempre a gente consegue. Se o paciente tem um sangramento ativo, muitas vezes você tem que reduzir, fazer um pouco mais que a dose profilática, você mantém uma dose acima um pouco, mas não a dose que seria a ideal para aquele, pelo peso dele, para aquele indivíduo, e vai tentando corrigir esse foco de sangramento. Então, logo você consiga corrigir isso, você pode caminhar para a anticoagulação plena. Caso contrário, você vai mantendo esse paciente anticoagulado ali numa maneira de você tentar proteger a progressão daquele evento tromboembólico. Tá? Se o paciente tem uma trombose, o sítio trombótico ele perpetua e ele estende aquele processo trombogênico. Tá? Então, a gente tenta frear aquela progressão do evento trombótico. Muitas vezes você não vai tratar o evento em si, mas você tenta limitar para que ele ele não se expanda. É essa a ideia que a gente tem em termos de tratamentos de TVP. E é uma coisa que é muito dinâmica. O paciente hoje está de uma maneira e a gente vai observar e, num determinado momento, você pode progredir com a sua anticoagulação. Tá? Câncer de pulmão. Câncer de pulmão também, alguns são altamente trombogênicos, muitas vezes eles cavitam, né? Então tem aqueles sítios, aquelas áreas tumorais enormes, pacientes com muita doença pulmonar, e pode acontecer esse paciente ou ele embolizar, até por compressão da massa ali no pulmão e tudo, derrame pleural, ou ainda ele sangrar, fazer um hemotórax. Isso é muito comum. E a gente vai ter o mesmo cuidado do paciente com tubo gastrointestinal para o paciente com câncer de pulmão. Nesse caso, a gente vai fazer a opção de utilizar a heparina de baixo peso molecular. Tá? Geniturinário. Geniturinário, a gente vai falar em bexiga e próstata, né? São os que vão sangrar mais, vai mostrar mais sangramento e tudo. Geralmente não são sangramentos tão grandes, são maiores, então você tem como reduzir ou suspender a anticoagulação. Tá? No DOAC, nos anti-10A, alguns têm agente reversor, mas você pode fazer CCP, complexo protrombínico. Você tem uma boa resposta, 50 unidades por quilo. Então, é uma maneira, se o sangramento está muito volumoso, você fazer isso, tá? Tentar segurar esse sangramento num paciente que está ainda dentro daquela meia-vida do DOAC, ou heparina também, você pode utilizar o reversor, tá? E tentar corrigir esse sítio, essa área de sangramento. Tá? Então, você corrige aquela área tumoral que está babando, aquele vaso, aquela área tumoral, e você vai poder anticoagular ele. Tá bom? Preferencialmente, a gente vai utilizar o DOAC, por essas maneiras que eu falei, ou ainda, se você ainda ficar mais inseguro, você pode utilizar a heparina de baixo peso molecular. É uma questão de individualizar a conduta. O sítio que está sangrando, a área de sangramento, que é essa, uma bexiga com lesão extensa, isso tudo, que não dá para você fazer uma cauterização, tentar, vamos dizer assim, impedir, minimizar aquele sangramento, então você pode reduzir ou até suspender por um período a anticoagulação. Tá? Isso é importante. Às vezes, o paciente está sangrando muito, você faz o procedimento, suspende, e depois você volta com uma dose reduzida. A gente vai falar isso daqui a pouco também. As condições clínicas do paciente oncológico eu vou anticoagular. Se ele tem diarreia, né? Se ele tem náusea, vômito, se ele está vomitando, eu faço via oral, eu não vou saber se o comprimido ficou ou não. Se ele está inapetente, mucosite, é muito comum durante a químio, faz uma mucosite extensa do tubo gastrointestinal, esse paciente está ferido. Se ele tem insuficiência renal, o status renal dele é importante, porque eu vou ter que ajustar a dose, tanto do DOAC quanto da heparina de baixo peso molecular. A contagem de plaquetas dele, com medicações, a interação com os antineoplásicos, isso é muito importante, a gente tem que sempre ter isso em mente. Os antineoplásicos, na maioria das vezes, o DOAC, ele não interfere na ação do antineoplásico, mas o antineoplásico vai interferir, dependendo, né, do antineoplásico e do DOAC, na ação do DOAC. Então, esse paciente pode ficar com risco hemorrágico maior ou risco trombótico maior, dependendo do que eu estiver usando. Dos DOACs, o que tem melhor, vamos dizer assim, menor interação com o antineoplásico é a edoxabana, porque ela não é metabolizada por citocromo.
Então, facilita muito. Ela é metabolizada pela PGP e já é previsto nos estudos uma redução da dose naqueles pacientes que estiverem em uso de inibidores de apego à glicoproteína. Tá? A diarreia também, e a cirurgia, porque a gente diz assim, o paciente vai operar, o que eu faço? Faço ponte ou não? Se a cirurgia for de pequeno porte, eu posso suspender o DOAC 24 horas antes e ele vai para a cirurgia tranquilamente. Se ela é um porte maior, neurocirurgia, vai fazer uma punção, sistema nervoso central, essas coisas, uma neurocirurgia, dependendo do DOAC, eu posso suspender 48 ou 72 horas. E faço uma dose de heparina, se paciente altamente trombogênico, o pâncreas, por exemplo, ou cérebro, de heparina de baixo peso molecular, até 12 horas antes do procedimento cirúrgico. Retorno com heparina, tão logo esse paciente tenha condições de ser submetido à anticoagulação. Às vezes está sangrando muito, tudo o cirurgião, senão estava muito difícil o acesso, vamos aguardar um pouquinho mais, a gente aguarda, porque a gente sempre vai estar pesando custo-benefício. Tá? Isso aqui são as comorbidades, tá? Dos pacientes oncológicos que eu vou anticoagular. Então, náusea, vômito e distúrbios gastrointestinais, tá? A gente vai ter uma opção pela heparina de baixo peso molecular. Tá? AVK a gente vai usar em situações muito, vamos dizer, reduzidas, a gente vai ver depois. E se o paciente tem uma válvula e você quer anticoagular, a heparina, depois a AVK não vai usar uma válvula metálica. Você não vai usar dor. Tá? Essa é uma situação. Ou se é um paciente que tem um clearance renal muito comprometido, você vai usar a AVK. São situações muito especiais que a gente utiliza. O excesso de peso. Tá? No excesso de peso, né, os extremos de peso, a edoxabana e a pixabana, elas testaram já com pacientes abaixo de 60 e 50 quilos. A edoxa 50 e a pixabana 60 quilos. E no extremo de peso também, no extremo de peso, a pixabana mostrou-se mais eficaz, mais segura para a utilização. Ela tem uma dose até de 10 miligramas. Então, fica indicada aí naqueles pacientes acima de 100 quilos. Tá? A disfunção renal, então a gente vai ver clearance abaixo de 30, você tem que ter muita cautela, tá, para utilizar. Eu tenho um paciente no consultório que ele é dialítico, e ele fez, a Milena chegou a atender esse paciente na São José, e ele fez um trombo arterial extenso, tá, e faz diálise. A nefrologista ficou histérica, mandou um monte de bilhetes de carta para mim, porque eu prescrevi a pixabana, ele toma a pixabana 2,5, 2 vezes ao dia. Ele toma até hoje, né? E agora o que eles fazem durante a diálise, eles fazem uma dose reduzida de heparina para ele está super bem, não tem problema nenhum, e nenhum evento trombótico mais. Tá? O paciente, ele não é oncológico, mas é um paciente diabético, diabético físico controle, já colocou vários estentes, tem uma miocardiopatia isquêmica, né? E é um paciente grave, potencialmente grave, tem uma lista enorme de medicamentos e tudo, mas está lá com a pixabana dele, está tranquilo, não teve nenhum evento até hoje. E anemia, tá? Por causa das taxas de sangramento, do risco, esse paciente já é margem limítrofe, tá? Então a gente tem sempre que checar a hemoglobina. Faltou aqui falar função hepática, é lógico. Tá? Se o paciente tem um comprometimento hepático maior que grau 3 e tudo, grau 3, a gente tem que ter muita cautela na anticoagulação. Então, o principal que a gente tem que pensar na hora de anticoagular é qual é o status renal desse paciente. Eu tenho que ajustar a dose? Tá? Esse paciente é um paciente de alto risco hemorrágico, o sítio tumoral dele é muito crítico, é um tumor cerebral, né? Um tumor hepático grande, uma metástase hepática grande, também é aquela coisa que está meio, já tem uma área de necrose extensa, tudo, o Gelson sabe isso melhor do que eu, então um paciente de potencial risco, ou é tubo gastrointestinal, que ele está sangrando e tudo, muitas vezes o DOAC faz diagnóstico de tumor de cólon, né? Aí você vai lá, paciente que você está anticoagulando, fibrilação atrial, aí tem sangramento, começa a cair a hemoglobina, você vai investigar, ele tem um tumor ali que ainda está silencioso. Então, esse paciente que você vai analisar ele no contexto, e cada um é um.
se ele toma o remédio ou não. Teve um paciente que era da pediatria, né, lá que eu fazia ambulatório, mas que já era adulto. Ele já tinha amputado as 2 pernas por trombose arterial, obeso, adulto. Não sei se a Tatiana chegou a ver esse paciente, que a mãe ia sempre, tudo, histérica. Aí ele estava tomando Rivaroxabana, ela era histérica, coitada. E o menino não podia nem abrir a boca porque ela não deixava. Você fica quieto, você não sabe de nada, eu que falo. Né? Era difícil. E ele internou na hemato porque ele teve uma trombose extensa em vigência de Rivaroxabana. Naquela época a gente tinha Rivaroxabana no INCA. Disse, mas o que aconteceu? Não está fazendo efeito o remédio. Isso assim, ao longo desses anos, ele já tinha feito vários episódios de trombose venosa e trombose arterial, que também acontece no câncer. Aí você vai ver, mas o que mudou? O que aconteceu? O que teve de diferente? É igual o paciente que faz um pico hipertensivo, você vai perguntar. Você está tomando há 4 anos de remédios, de repente você faz um pico hipertensivo, o que mudou? Né? Qual é o ponto aí que desencadeou isso? Ele tinha tido uma infecção fúngica urinária e prescreveram fluconazol para ele. E fluconazol inibiu o efeito da Rivaroxabana e ele trombosou, que é um paciente altamente trombobólico, né? Trombogênico, desculpe. Então, você tem sempre que fazer esse screening, se o paciente tomou a medicação, como ele tomou. Uma das coisas que eu acho muito difícil da anticoagulação com a pixabana são 2 doses. E o paciente já toma muito remédio, ou às vezes pelo custo, enfim, ou porque esquece, e ele acaba tomando uma e acha que está tudo bem. Então, quando o custo era mais elevado ainda, aí vem 28 comprimidos, e o paciente, mas eu só tenho dinheiro para comprar na semana que vem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar um comprimido só até a semana que vem para ver. E aí o evento acontece. A gente tem que conversar com o paciente, mudar a estratégia de pergunta, sempre para tentar saber o que aconteceu que desencadeou aquele evento que estava caminhando tudo bem, de repente dá esse gap. Tá? Estou quase acabando. Então, a gente, de coisas novas, né, tem que saber, a gente tem, considerando um melhor prognóstico dos pacientes, surge a questão do tratamento estendido, representando uma importante necessidade de novas estratégias dos anti-10. A anticoagulação prolongada, com a pixabana em dose reduzida, não foi inferior. O que acontece? Hoje a gente sabe que um paciente com câncer, primeiro, se ele teve evento trombembólico, ainda está em tratamento oncológico, o fator causal que causou o evento trombembólico ainda está lá, que é o câncer. Vai manter anticoagulado. O paciente está em follow-up, teve alta da onco, vamos continuar, pelo menos estender esse tratamento por 1 ano. Por quê? O risco de recidiva da trombose é acima de 20%. Nos primeiros 6 meses. Então, a ideia é que a gente estenda esse tratamento. A Rivaroxabana e a pixabana, elas têm estudos, o Einstein Extension e o Adam da pixabana, mostrando que reduziu a dose e manteve a mesma segurança e eficácia no tempo de recorrência de trombose. Tá? Aí aqui ele fala, o meu tempo já estourou, que eu falo muito, ele fala, os guidelines são novas especificações, tá? Da terapia estendida, aí você vai estratificar os pacientes, aqueles com alto risco trombogênico, tá? Que tem outras comorbidades, é obeso, tabagista, fumou e tudo, ou ainda fuma, a gente vê muito isso. Eu tinha paciente com angina, com câncer de pulmão, que fumava antes de ir para a consulta comigo lá na pesquisa clínica. Né? Então, a Milena também conheceu esse, pelo link em QNC, seu Paulo dizia que era o grande companheiro dele. Então, não tem condição. Né? Esses fatores de risco, você tem que manter o paciente anticoagulado. Aí você vê, baixa o risco, ou o risco hemorrágico dele é muito grande, aquele paciente frágil, que tem queda toda hora e tudo, aí você sempre vai pesar risco-benefício. Tá? Aqui são as indicações. Se quiserem, depois dessa aula, eu deixo disponível para vocês. Com qual anticoagulante que eu devo em determinadas condições. Tá? Então, tubo digestivo, eu já falei, gastrointestinal e, às vezes, ginecológico. A heparina é melhor do que o DOAC. Tá? Pós-gastrectomia, a gente vai considerar o DOAC, né? A gente pode usar ele, né? Dependendo da droga, a absorção vai ser boa. Aqui, na válvula, a gente não vai utilizar. Nas síndromes trombofilíticas, a gente não vai usar DOAC, a gente usa heparina e depois usa AVK. Tá? Considerar sempre as interações com as drogas. Tá? Então, a comorbidade ela vai
atuar diretamente no paciente, né, na nossa opção de qual anticoagulante a gente vai utilizar. Tá? Isso é muito importante, a individualização do tratamento. DOAC é mais seguro e tem uma resposta melhor. O risco de recorrência do paciente com DOAC é menor comparado à heparina de baixo peso molecular. Isso está é do ISTH, eu vou passar porque ela já me avisou, já vou parar. Então, tudo que eu falei está aqui, interação, monitorar a adesão do paciente, a gente tem que fazer um trabalho extenso para esse paciente, a importância, por que ele está anticoagulando. Eu uso isso muito até para a fibrilação atrial. A velhinha que eu vou anticoagular porque fibrila, eu chamo um responsável e explico ao responsável o porquê daquilo, e para ela é a importância dela tomar o remédio, porque senão você deu um remédio, a velhinha fez uma hemorragia cerebral, você matou a mãe do cara. Não pode. Então, ele tem que saber que era isso, um AVC isquêmico. Aí a gente tem que ser bem explícito, explicar e trazer para o nosso lado o coisa. Avaliar o risco individual, considerar os lucros, a gente vai, não sei se é o melhor, o melhor vai ser aquele que você tem mais experiência, maior expertise, que seja mais adequado para aquele momento, tá? E revisar continuamente o tratamento que o paciente é dinâmico. Novos biomarcadores vão surgir, anticoagulantes também estão procurando alguns novos, está em estudo, e é isso. Tá? Obrigado.